nosso primeiro culto do ano. Muito bom o nosso fim de ano, o nosso culto de fim de ano foi maravilhoso. Nosso Natal, quero agradecer a todos vocês que estiveram empenhados na nossa festa de Natal, na nossa festa de Ano Novo. Foi maravilhoso. O que nós tivemos aqui foi um momento de comunhão. Todos os visitantes, todos aqueles que estiveram com amigos, visitando no fim do ano, puderam estar aqui conosco, fazendo o culto da virada e no culto de Natal. Foi realmente especial, foi realmente muito bom ter você aqui com seus amigos, seus familiares. Tivemos uma igreja cheia, bonita, vibrante, foi realmente muito bom. Quero chamar nossas crianças aqui para estarmos orando. Aleluias, glórias a Deus. Olha a Eló aqui. Ela está ali atrás, aqui vem a cópia aí, Naomi. Vem, tá dormindo? Tá dormindo? Não queres vir? Mais um. Graças a Deus. Como sempre, mais meninas do que meninos. Glória a Deus! Mulheres dominando o mundo. Amém. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, pela vida dos nossos pequeninos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas crianças, porque delas é o reino dos céus. Que o Senhor use a Aline, Pai, na sala das crianças, no nosso kids, que elas possam crescer em estatura e entendimento, Pai, da Tua palavra. Cada coisa que for ministrada naquela sala, que elas possam trazer ao coração e levar essas palavras por onde quer que elas andem. Em nome de Jesus, abençoe essas crianças, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Olhem para a salinha. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluias. Antes de darmos prosseguimento com a nossa ceia, hoje eu vou fazer a ceia primeiro, depois da continuidade com o culto. Nós temos alguém nos visitando pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Temos uma irmã ali. Fique de pé, por favor. Como é que a Lagoinha recebe um visitante? Vamos cumprimentar. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Levante e cumprimente a irmã que está aí conosco. Meu nome é Rafael, minha esposa Patrícia. Se tiver qualquer dúvida, fim do culto, pode nos procurar, conversar conosco. Antes de dar prosseguimento à ceia, também gostaria de parabenizar e agradecer a todos que estão empenhados na obra, Ministério de Louvor, pessoal da intercessão. Irmã Elisângela, poderia me trazer a cesta da nossa oração, por favor? Nós estamos com uma atividade nova, que é a nossa cesta de oração. Obrigado. Aqui dentro tem um caderninho. Tem um caderninho aqui dentro, algumas canetas e os pedidos de oração. As pessoas estão escrevendo, dobram, colocam seus pedidos aqui. O grupo da intercessão estão orando por estes pedidos, e nós gostaríamos que, com a sua graça alcançada, você viesse até aqui compartilhar conosco, dar o seu testemunho. É muito importante uma igreja que ora junto,
aqui tem pedidos, eu creio, de portas de emprego, de vistos, de curas, de doenças que estão acontecendo com um familiar, e você está pedindo, você está intercedendo junto com a tua igreja está orando junto com você. Então, não deixe de pegar o caderninho, escrever o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando junto com o grupo da intercessão pela sua causa, que você venha testemunhar, amém? Glórias a Deus. Amados, hoje é dia de lembrar do sacrifício do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Nos aproximamos da mesa do Senhor com reverência e gratidão. A ceia não é apenas um ritual, mas um memorial vivo do amor e do maior ato de amor da história. Jesus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós na cruz. Eu creio que nenhum de nós seríamos capazes de fazer o sacrifício que Deus fez. Não teremos condições de passar pelo que Ele passou na cruz. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23 ao 26, que todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa que a ceia nos lembra do passado, nos alinha no presente e nos aponta para o futuro. Lembrar do sacrifício de Deus na cruz é o ato de olhar e reconhecer o que Ele fez por mim e por você. Ele deu a sua vida, deu seu sangue para perdoar os nossos pecados, mesmo não merecendo. Pela graça do Senhor Jesus, Ele fez isso por mim e por você. O pão representa o corpo de Cristo, que foi ferido para que hoje tivéssemos vida, cura e reconciliação com Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O cálice representa o sangue da nova aliança, que nos purifica de todo pecado e nos dá acesso livre à presença do Pai. Gostaria que o irmão pegasse os elementos. Receba o pão e o cálice. A palavra nos convida a examinar o nosso coração, não para nos afastar da mesa, mas para nos aproximar com arrependimento sincero, fé e gratidão. A ceia para que reconheçamos a presença que a graça nos traz, a presença de Cristo. Precisamos da graça do Senhor. Aleluia. Ao participarmos dessa mesa, lembramos que não somos dignos por nós mesmos, mas fomos feitos dignos pelo sacrifício de Jesus. Que este seja um momento de restauração, perdão, comunhão e renovação da nossa aliança com o Senhor. Aleluia. Nós estamos no ano da aliança. Finalizamos o nosso último culto do ano falando sobre aliança, porque é um ano da aliança, o nosso tema do ano. Nada melhor que começar o nosso primeiro culto do ano tendo a nossa ceia e falando de aliança novamente. Que possamos declarar com fé que foi por mim e que Ele fez por amor. O que Cristo fez por mim e por você na cruz é imensurável. Não podemos medir, não podemos compreender, não podemos tentar pensar como seria se fosse um de nós. Não conseguiríamos fazer o que Cristo fez. Na palavra de hoje vamos mencionar um pouco sobre aliança novamente e entender que esse ano é um ano que a Lagoinha de Hamilton está trabalhando em comunhão, em aliança dos irmãos uns para com os outros, para alcançarmos objetivos, chegarmos a pontos inimagináveis. É muito fácil olhar à frente e pensarmos como poderíamos ser, mas se não fizermos, se não agirmos, se não colocarmos a nossa mão, se não colocarmos o nosso empenho em tudo que fazemos, como chegaremos? O corpo de Cristo é exatamente o que representa esse momento. Cada um de nós tem um dom,
Cada um de nós tem um objetivo, cada um de nós tem um significado. E hoje começamos o ano falando sobre aliança. A aliança para relembrarmos o sacrifício de Cristo por nós na cruz, através do pão e do vinho. A aliança que vai nos fazer, durante todo o ano, estarmos lembrando do nosso compromisso com Cristo. Aleluias. Todos receberam? Fique de pé, por favor. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. O pão que representa o corpo de Cristo. O pão que representa o corpo de Cristo. Foi ferido por mim e por você. Trouxe reconciliação com o Pai. Todo o sacrifício do Senhor na cruz. Que possamos lembrar quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele continuará sendo. Porque o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Deus é fiel. Entregou o seu corpo, o seu sangue por mim e por você. Comam todos do pão. Aleluias. Aleluias. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor. O teu sacrifício foi por mim, foi pelo teu povo, foi por cada um de nós, pelos imerecidos, ó Deus, pela tua gratidão, a gratidão que temos por ti, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Tu deste a tua vida pela nossa, Pai. Aleluias. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és o Cristo. Oh, glória ao teu nome, Pai. Tu venceste naquela cruz, Senhor. Tu venceste naquela cruz, ó Pai. Aleluia. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Aleluias. Aleluias. O cálice que representa o sangue de Cristo. Como não está conectado com o corpo de Cristo através do sangue de Cristo. Convido você a trocar o cálice com seu irmão nesse momento de comunhão. Sai do teu lugar, troque o cálice. Lembre o sacrifício de Deus por você e por mim naquela cruz. Este é o momento da aliança do Senhor com você e comigo. Glórias ao teu nome, Deus. Ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos, Declare isso, querido. ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Foi por mim, Ele fez por amor. Aleluia.
Aleluias. Mas Aleluias. Ele ressuscitou, Ele vive hoje, amanhã e sempre. digno é o Ele vive. Foi por mim, foi por você, querido. Aleluias. Ele fez por amor. Ele fez por amor. Glórias ao teu nome. Bebam todos do cálice. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Podem se sentar. Glórias a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Como é bom. Ai, como é bom estar na casa do Senhor. Hoje eu me permiti estar aqui um pouco mais cedo. Cheguei, não tinha ninguém aqui ainda. Pude ter o meu momento, olhar para o que estamos vivendo, o que estamos passando e refletir um pouco. Costumo dizer que no silêncio Deus fala bastante. Você já ouviu isso alguma vez, querido? Creio que sim, né? Quem não ouviu, está ouvindo hoje. No silêncio Deus fala bastante. É no seu silêncio que você vive, que você viveu. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas Ele vai falar hoje. Ele vai falar com você hoje. Seu momento de entrega, de louvor, de adoração, Deus fala conosco. Pegou os textos aí, irmão? Te mandei uns textos aí. Nós finalizamos o ano de 2025 falando sobre aliança, que é o tema do nosso ano. E hoje vamos falar um pouco mais sobre aliança novamente. Vamos começar o ano, nosso ano, primeiro culto do ano, falando novamente sobre aliança. Nosso primeiro texto está lá em 1 Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí para que a gente possa fazer uma leitura. Nós vamos ler alguns textos hoje, conversar um pouquinho e estar com o coração e o ouvido atento, os ouvidos atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Eu creio que quando a gente sai de casa, ou quando a gente se prepara para sair de casa, o inimigo se manifesta de diversas formas. O inimigo age na sua vida amorosa, o inimigo age na sua vida financeira, o inimigo age nas suas relações com seus familiares. Às vezes até o pneu do seu carro está flat na hora de você ir para a igreja. Mas eu aprendi que nos dias quando eu me concentro em estar fazendo as coisas do Senhor, quando eu me viro, me volto a estar orando, manifestando em mim a graça do Senhor para fazer a obra dele, porque vir à igreja é um ato de fé, um ato de gratidão, e ele manifesta através da sua vida. Às vezes, uma palavra que você troca com um irmão ali atrás, tomando um café, ou lá na portaria, era tudo que ele precisava ouvir naquele dia. Às vezes a palavra que a pessoa tinha para ouvir não era a palavra que vai sair do púlpito. Às vezes ela só precisava do seu abraço. Às vezes ela só precisava do seu olhar atento à necessidade dela. E isso não tem como você prever, querido. Isso só acontece quando você se entrega. Isso só acontece quando você entende o quão importante você é como parte do corpo. O corpo de Cristo, como membro da igreja, como alguém que ora pela igreja, como alguém que ora pelo corpo, mesmo sem saber qual é a necessidade do outro, assim como estamos fazendo com a nossa cesta de oração. O grupo da intercessão, ele não abre o papelzinho para ler o seu pedido, ele apenas ora com fé,
A oração da intercessão, mais a sua oração, é que vai fazer chegar ao Senhor. É crer, é tendo fé. E às vezes o que a pessoa precisa é do seu olhar, é do seu abraço. É você vir na igreja, é você estar servindo na casa do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por esse dia. Obrigado porque até aqui as tuas poderosas mãos têm nos sustentado, nos ajudado e nos auxiliado. Abençoa cada um que pisou aqui nessa noite, Senhor. Ser de encontro, Pai, com as necessidades. Vá de encontro, ó Deus, às aflições. Traga resposta às perguntas do teu povo. E entrega, Senhor, aquilo que eles vieram buscar. E que a palavra dessa noite, Senhor, através da minha vida, do que vai ser lido, do que vai ser falado, possa alcançar o destino final, possa alcançar o alvo, ó Pai, em nome de Jesus. Que o teu povo possa, ó Pai, estar com os ouvidos atentos à tua palavra, um coração quebrantado a receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bota o texto na tela aí, Juan. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo. 1 Josué, capítulo 1. Beleza. Quem não trouxe Bíblia, olha no telão. Não sei se eu fico na frente, mas eu vou aqui, ó. Amém. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul, até o monte do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, e a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Capítulo 5, versículo 5. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluias. Meditando nessa palavra, traz tantos ensinamentos, traz tanta palavra de motivação, nos motiva a entender mais, a ler mais, a estar buscando cada vez mais cumprir com o que está nesse livro. O versículo 5 me chama a atenção. O tempo de Moisés passou, mas a aliança de Deus continuou com Josué. Uma família que tem pessoas orando por você, quando você tem um familiar orando por você, talvez não se alcançou nas orações aquilo que a pessoa ora, aquilo que a pessoa busca. Ela às vezes está orando, e essa resposta vai ser alcançada em uma outra geração. Às vezes não é em você, não se cumpriu em você. Eu creio que se cumpra, eu acredito, eu espero. Mas às vezes a oração de alguém hoje vai transformar uma geração que ainda está por vir. Mas tudo tem um começo, tudo tem um começo.
Israel estava começando uma nova fase sem Moisés. Josué tinha medo, responsabilidades e desafios. E Deus fala para ele: não temas, não desanime. Quantas vezes estamos atravessando dificuldades, desertos e desanimamos. Tentamos buscar respostas e não alcançamos. Estamos vivendo uma vida de metades, de partes e não completa. Quantas vezes nos pegamos fazendo parte de alguma coisa, mas não ela por inteira? Onde você puser a planta dos seus pés, onde você puser as suas mãos, esse ambiente tem que ser transformado, tem que ser mudado. E isso acontece quando você tem vida plena, quando você tem vida plena com Cristo. Deus não promete ausência de lutas, mas presença constante nas batalhas. O Senhor não te promete te livrar e te deixar só no paraíso, só na coisa boa. Lutas, aflições, batalhas, passaremos por elas. Teremos dificuldades, adversidades. Você pode começar esse ano cansado, ferido, sem ânimo e inseguro. Você até pode começar o ano assim, mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Você passou por dificuldades, tu teve situações de dificuldade e tu pensou em desistir, mas não foi em vão, querido. Você pode estar olhando à frente, não vendo luz. Você pode estar olhando à frente, não vendo saída. Mas o Senhor não vai te abandonar. Ele não te deixa. Mesmo em meio às tuas aflições, às tuas dificuldades. E sim, passaremos por elas. Teremos momentos de dificuldade. Sim, teremos. Mas Ele não te abandonará. Ele não vai te deixar. Deus não é homem para que minta. Eu falho, você falha. Somos homens, seres humanos, incompletos, incorretos, pecadores. E só podemos mudar isso, querido, quando aceitamos a Cristo, quando entregamos a vida ao Senhor, quando dizemos: sim, eis-me aqui, Deus, usa-me, preenche-me. Quando você entrega a sua vida a Cristo, as coisas mudam. As coisas mudam. Próximo versículo. Próximo livro, Lamentações 3, 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Capítulo 3, 22 diz assim: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: ó Senhor, é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Lendo isso daqui hoje, querido, e eu li um pouquinho mais sobre o livro de Lamentações. É uma montanha russa, o livro de Lamentações. Não sei se você vai lembrar agora, é para um outro culto. Livro de Lamentações, capítulo 3, é uma montanha russa de emoções. Uma montanha russa. E esse trecho, você quando lê esse trecho, você não consegue conectar com o restante do capítulo 3. O amor do Senhor não tem fim. Reconhecemos diariamente o quanto somos pecadores, miseráveis, não merecedores, mas a graça do Senhor não tem fim. E o versículo 22 diz que o amor do Senhor não tem fim. Se você o buscar, se você se colocar na posição de reconhecer os teus erros, os teus pecados, a palavra te conforta dizendo que
O amor do Senhor não tem fim. E as suas misericórdias, isso é incrível. As suas misericórdias são inesgotáveis. O que nós podemos olhar para nós e falar, isso é inesgotável na minha vida? Nada, né? Nada em nós é inesgotável. Tudo vai se esgotar em algum momento. Tudo vai se esgotar. Mas as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Quando eu leio isso e olho para o pecador que sou, falo, meu Deus, se não fosse por tua misericórdia inesgotável, eu já teria sido consumido. Eu já teria... Não merecemos, não é por merecimento, mas é pela graça. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Olha o reforço, para você não se confundir. No versículo 22 ele diz, suas misericórdias são inesgotáveis. Já bastaria, correto? Mas como a gente tem dificuldade de entendimento, ele ainda diz assim no 23, grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Só eu e você temos um cada manhã. Ninguém fica aceso 24 horas o tempo inteiro. A gente sempre tem um amanhã, um amanhecer. E sabe o que eu entendi com isso, querido? A palavra de Deus diz que durante o nosso sono Ele nos cura, Ele nos trata, Ele cuida de nós. E aí quando chega pela manhã, eu acho que ninguém consegue acordar pecando, né? Tipo, você estava dormindo. Então quando você acordou, Deus já falou assim para você, ó, a minha misericórdia se renova cada manhã. Quando você se levanta, Deus sabe que tu vai pecar. Deus sabe que tu vai errar. Ele sabe. Ele sabe, não tem escapatória. Mas Ele te diz para te animar, a minha misericórdia se renova a cada manhã. Seja firme, forte, corajoso. Tente não errar. Tente não pecar. Legal, você vai conseguir. Talvez um dia, 2, uma semana, um mês. Mas lembra que nada é para sempre. A gente não consegue fazer nada para sempre. Não existe para sempre para nós aqui, nesse corpo físico. Nós vamos errar. Nós vamos cometer o erro. E Deus, Ele faz questão de te dizer que a misericórdia dEle se renova. Além de ser inesgotável, ela se renova a cada manhã. O Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. Versículo 25. O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. Você tem buscado, querido, ao Senhor? Você tem buscado a Ele? Você tem dedicado algum momento do seu dia a Ele? A gente não está aqui para falar de formas de buscar a Deus. Não é esse o ponto. Eu não quero dizer que está certo quem ora 3 vezes ao dia de joelho na cama e no quarto escuro, ou claro, luz acesa ou apagada. Não é a forma que você busca, mas é o ato, o fato de buscar. Busque a Ele com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Porque o Senhor é bom para os que dependem dEle. O que é depender do Senhor, querido? É entender que nada é pelas tuas forças, nada é pela força do teu braço, pelo teu entendimento, pela tua sabedoria. Deveríamos orar mais, deveríamos colocar mais diante de Deus as nossas aflições, colocar mais as perguntas e aguardar a resposta de Deus. E como eu disse no início, até no silêncio Deus fala, até no silêncio Deus responde. Ele fala com você, se você tiver com o seu ouvido atento. Tem uma música antiga aí do mundão que fala assim, o ouvido do meu coração. Não sei se tem ouvido no coração, mas
Você tem que estar com o teu coração aberto, pronto para ouvir o que Deus está falando com você. O passado não define o futuro de quem anda em aliança com Deus. Ou seja, o ano que passou não vai definir o ano que está começando, se você está aliançado com o Senhor. Talvez o ano passado lhe trouxe perdas, frustrações por promessas não cumpridas e orações não respondidas. Sim, talvez isso se passou, mas todo dia Deus libera uma medida de graça e de esperança sobre sua vida. E isso é para quem? Para os que o buscam. Busque, querido, busque. O ano não começa com o que você perdeu, e sim com o que você vai conquistar. Olhar para frente. O que passou, ficou no passado. Frustrações, remorsos, rancor, bênçãos não alcançadas, orações não respondidas. Passou, o ano virou, embora Deus não tenha calendário, amém? Amém, querido? Amém. Deus não tem calendário. Hebreus 10, 23. Esse relógio corre numa velocidade incrível. Amém. Diz assim, no só 23, né? Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Aleluia. Minha versão é diferente, né? Que bom. Deus é fiel para cumprir sua promessa. Se Ele te prometeu, amado, Ele vai cumprir. O seu tempo é diferente do tempo do Senhor. Às vezes eu passei por isso. Muitos anos atrás, eu virei para o pastor da única igreja que eu congreguei no Brasil, e ele falou assim, e eu falei assim para ele: pastor, estou saindo da igreja, tá? Não que eu esteja desviando, nada disso, mas eu não sei, o sistema aqui está meio estranho, já tinha alguns anos lá, e quero ouvir de Deus aí, sentir para onde quer para eu andar e tal. E eu, achando que eu tinha alguma importância, imaginei: meu filho, não vai, que isso, você vai deixar a igreja, blá blá blá. O pastor falou assim, para minha surpresa: vai sair da igreja? É isso que você quer? Tá bom, pode ir, vai. Aí eu dei aquele carregando, mas como assim, pastor, falando vai embora? Mas aí ele completou, ele falou: olha, só cuidado com os ventos de doutrina, o que você vai ouvir, o que você vai buscar. Se você entende que seu tempo aqui deu, que Deus te oriente para onde você tem que ir. Aí eu falei: ok, amém. Fui para casa. Passou uma semana, a gente morava muito pertinho da igreja. A Patrícia, terça, quinta, sábado, domingo, todos esses dias ela, domingo de manhã e de noite: vamos, amor, falei que eu saí da igreja, não vou voltar. Segunda semana, amor, ela me chamava e eu: amor, não vou voltar, eu falei que saí da igreja. E eu, gente, orando a Deus. Eu conhecia muitas igrejas ao redor, trabalhava com jovens, a gente tinha coisas que fazia em conjunto. Então eu falei: Deus vai me direcionar. Uma igreja dessa aqui tem tantas. Uma semana, 2, 3, todas as vezes ela me chamava. E eu falava: será que ela não entendeu? Falei que saí, e eu não ia. Passou-se um mês, querido. Um mês. 4 fins de semana. Como eu comecei o culto dizendo que no silêncio Deus fala, essa foi a resposta do Senhor para mim. No momento que eu busquei de Deus uma resposta, eu queria ouvir, como já ouvi antes, audível. Só que Deus falou comigo diferente naquela ocasião específica. Porque o que eu entendi, querido, que o problema não era a igreja, a instituição, a placa, os irmãos, a doutrina pregada, a liturgia. Não era esse o problema. O problema eram meus olhos. O problema eram os meus olhos, que não estavam voltados para o Senhor. Estavam voltados para as coisas que eu via que não estavam me agradando. Então, quando
Você olha e não se agrada, você pensa, está todo mundo errado, eu estou certo, eu tenho que ir para um lugar onde está todo mundo certo. E não era isso que Deus queria. Deus falou comigo em silêncio. Você quer mudar? Você quer que a igreja mude? Comece por você. E eu voltei assim, ó, cabecinha baixa, chamei o pastor, gabinete lá, tinha gabinete, vou falar para o pastor, é gabinete. Pastor, gabinetezinho lá, sentamos. Rafa, entra. Então, pastor, eu orei durante esse mês e Deus falou comigo, cara. Meu irmão, ó, pega a vassoura, pode ir lá na porta, a gente está fazendo aí a manutenção. Aí eu, caramba, nem teve um fogozinho que eu voltei para a igreja. Queridos, é a maturidade de quem, não sei, já sabia onde isso ia dar, talvez. Maturidade, experiência. Não teve festa, não teve, que bom, não, volta para a obra. Você é servo, como você diz, volta para a obra, volta a servir. Eu poderia ter tomado um outro rumo naquele momento da minha vida, poderia ter ido congregar em outro lugar, minha história poderia ter sido outra, a gente não sabe. Mas o fato foi que Deus falou comigo, no silêncio, eu entendi, eu ouvi e eu aceitei. E voltei atrás, e fui lá e falei, pastor, estou aqui, estou de volta. Ele, amém, filho, vamos continuar a obra, arregaçar a manga e trabalhar. E vida que seguiu, anos, eu fiquei 7, 8 anos, até vir para New Zealand. Então Deus fala, querido, em silêncio. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Quando seguramos a promessa, Deus nos sustenta na caminhada. Ele te sustenta, querido. Quando Ele te promete, você vai passar por algumas situações difíceis, vai ter uns altos e baixos, vai, mas é Ele quem te sustenta, é Ele que te ajuda a passar pelas dificuldades. Quando você está subindo é difícil, você faz força, Deus está ali contigo, te dando um empurrãozinho. No momento da descida, você pega um gás, você respira e você passa. A promessa de Deus não expira com o calendário. Olha o calendário aí, sabia que tinha um calendário aqui no meu lugar? Deus não tem calendário. Ele não tem calendário, Ele é atemporal. Nós nos apegamos a essa coisa do tempo e damos tempo para Deus. Lá quando eu orei, eu falava, Senhor, me mostra um lugar. Se o Senhor não falar comigo, eu não volto. Se o Senhor não me mostrar, eu não vou. Se o Senhor não fizer, eu também não faço. Não dá tempo para Deus não, querido. Não limita o agir de Deus na tua vida. Não limita, não tente limitar o poder de Deus na tua vida. Não tente limitar. A aliança não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade dele conosco. Aliança não é pelo que você faz, não é pelo que você entrega, é pela fidelidade que Ele tem comigo e com você. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 7. Trava a língua. Gênesis 17, versículo 7. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus, o Deus de seus descendentes. Olha o que eu falei. De quando você ora, de quando você busca, e às vezes aonde a promessa vai se cumprir. Deus é Deus de descendência, de geração, de continuidade. Não apenas algo momentâneo, mas que muda gerações e gerações. Aliança é compromisso, permanência e fidelidade. Aliança gera identidade, gera propósito. Ele quer caminhar com você todos os dias. Aleluias. Ele quer estar com você todos os dias da sua caminhada, querido. É a aliança do Senhor contigo. Apenas o busque. Josué, versículo 15 do capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 15. Rápido, homem.
Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, agora é um aviso, um alerta. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir, a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, ou cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falamos muito o final desse versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas no começo do versículo, ele fala que se você se recusar, as consequências disso. É você que tem que escolher o Deus que você vai servir. Escolha com quem caminhar, com quem andar. Eu fiz uma pesquisa sobre uma frase bastante comum, porque está num texto que eu amo muito, de Isaías, capítulo 41, versículo 13, que diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. E esse não temas tem, às vezes, não te aflinja, similares do não tema, ou não tema, não tema, não tema, não tema, e esse não tema tem em torno de 365, ou para o ano bissexto, a depender da variação, 366 vezes na Bíblia. O que eu entendi com isso, querido, como esse texto faz parte da minha oração diária, faz parte do meu dia a dia, porque justamente a parte do não temas foi da onde eu saí, onde eu vivia na escuridão. Eu recebi esse texto de Isaías 41:13, e em todo momento eu peço a Deus para que Ele segure na minha mão, para que Ele me sustente, para que Ele me ajude, e Ele me diz, não temas. E hoje eu fui descobrir que o não temas aparece 365, 366 vezes, ou seja, se todos os dias você procurar em Deus uma palavra, Ele pode te dizer, não temas. Não temas. Isaías 41:13 diz, porque eu, Senhor teu Deus, Ele, te tomo pela tua mão direita, não a esquerda, e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Quem que ajuda, querido? É Ele, é o Senhor. Então, não temas. Na tua aflição, na tua angústia, não temas. Você pode escolher e caçar na Bíblia um versículo todos os dias para ler essa pequena frase. Não temas. A palavra de hoje, a palavra que Deus pediu para eu compartilhar com a igreja, com esses textos, é para que você saia daqui hoje entendendo que tem alguém que olha por você, que intercede por você. Tem alguém que vai à sua frente. É o Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. É o leão da tribo de Judá. Não há dificuldade, amado, que você esteja passando, que seja grande, e que o Senhor não possa transpor com você, que Ele não possa passar com você. Ele vai à sua frente. Amém? Não temas. Essa é a palavra que você vai sair levando daqui hoje, para a sua semana, para os desafios que estão por vir, para os challenges que estão por vir. Não temas. Don't be afraid. Gastei o inglês do dia. Amém. Fique de pé, querido. Vamos orar. Deus, foi muito bom. Durante todos esses dias de final de ano, todas as atividades que tivemos na igreja, Deus foi muito bom conosco. No final do culto, quero pedir um minutinho com o Ministério de Louvor,
Ministério da Intercessão, para a gente trocar uma palavrinha aqui na frente antes de ir embora, amém? Nós temos cantina hoje? Temos cantina. Amém. Depois eu falo o restante dos avisos. Erga as tuas mãos. Senhor, obrigado, Pai, porque a tua presença se fez nesse lugar. O teu Espírito Santo falou conosco, ó Deus, através dessa palavra. Obrigado, Paizinho, porque tu tens trago à nossa memória, ó Pai, aquilo que nos dá esperança, Senhor. Que a nossa semana possa começar, ó Pai, uma semana diferente das outras, que possamos começar esse ano aliançados contigo, ó Pai, retornar, Senhor, ao primeiro amor, à primeira essência, ao primeiro momento em que te conhecemos, quando ouvimos falar de Ti. Sabemos que é um momento especial, é um momento de alegria, é um momento de comunhão, de intimidade contigo. Traga isso novamente, ó Deus. Aqueça-nos, ó Pai. Traga, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a memória, aquilo que o Senhor já sonhou para nós. Que nós possamos olhar à frente, olhar adiante, ó Pai. Entender, ó Deus, tudo que o Senhor tem planejado para a tua igreja, para o teu povo. E que possamos ser instrumentos, ó Deus, nas tuas mãos. Ferramentas nas tuas mãos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Desculpa, os avisos. Eu estava lendo aqui. Rapidinho. GC quarta-feira na casa do Pablo, 7 da noite. GC quinta-feira na casa da Nathalie, em inglês. Quinta-feira, 6h30 na casa da Nathalie. Nosso retiro, pessoal, dia 13, 14 e 15 de fevereiro. Se inscrevam, procurem a Viviane, vai ser bênção. Retiro é sempre um momento de alegria, de comunhão. Tá? Procure ela, tem planos para poder parcelar, para dividir o pagamento. Procure a Viviane. Lá atrás nós temos agendas, temos devocional, temos várias coisas lá, tem os preços, também responsabilidade da irmã Viviane. Procure ela. Amém? Temos algum aniversariante aí da semana? Que quer uma oração? Não? Ninguém fazendo aniversário? Ninguém chamou para um churrasco, né? Então tá bom. Esses são os avisos, temos cantinho.